Bem, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política da Faculdade de Direito de Franca. Estamos estudando a unidade 5, a unidade que trata da circulação, e hoje veremos mais detidamente o assunto câmbio, o câmbio. Veja bem, câmbio. Câmbio significa troca, nós vimos em aulas anteriores que nós convencionamos internamente que a nossa moeda é o real. Cada país convencionou a sua moeda. Essa é uma convenção interna. Essa moeda só serve para as relações, para as transações internas. Toda vez que nós vamos realizar uma operação externa, nós temos que obrigatoriamente fazer uma troca, certo? Uma operação cambial. Então, câmbio significa isso, entender, certo? Como que se dá a troca de moeda de um país, certo? Com outro país para você realizar qualquer transação exterior. Bom, então vamos lá. Cada país tem uma autoridade monetária que é responsável pelas trocas. No caso do Brasil, o Banco Central. Então, o Banco Central é que realiza as trocas. Então, toda vez que você quiser realizar uma troca, mesmo você comprando ou vendendo essa moeda numa casa de câmbio qualquer, de uma forma ou de outra você está operando através do Banco Central. É ele o agente autorizado no Brasil a fazer as trocas. Então, para realizar as trocas, o Banco Central do Brasil, ele tem, vamos chamar um caixa, ele tem uma reserva. Essas reservas ou divisas cambiais, que por sinal estão, de certa forma, bastante confortáveis hoje no Brasil, estão na casa de mais de 350 bilhões de dólares. Isso é um estoque, é uma reserva que o Banco Central do Brasil tem em moedas estrangeiras, notadamente o dólar, que é a moeda mais aceita no mundo, e todo mundo que quiser comprar vai até o Banco Central, o Banco Central lhes vende essa moeda estrangeira para você realizar as transações internacionais. Toda vez que você recebe em dólar, você obrigatoriamente tem que vender essa moeda também ao Banco Central, de forma que o Banco Central tem reservas. Ele que é o responsável por fazer as trocas, certo? Com todos os residentes no Brasil. Quem são os residentes? São as pessoas físicas e jurídicas que, em algum momento, precisam de realizar uma transação com o exterior. Então, vamos imaginar, certo? Fazer uma projeção aqui para imaginar como a coisa funciona. Eu fiz um modelo aqui, um diagrama aqui, hipoteticamente imaginando o Brasil, está aí o mapa do Brasil, vamos imaginar o Japão. Vamos imaginar que alguém aqui no Brasil está realizando transações com o Japão. Pode ser com qualquer outro país, certo? Estou fazendo hipoteticamente só, no caso, o Japão. Então, veja bem, lembrando a vocês que eu acabei de falar que o Banco Central é o responsável pelas trocas, e ele tem as reservas. Bom, vamos imaginar o seguinte, alguém aqui do Brasil, um residente no Brasil, certo? Pessoa física ou jurídica, precisa de realizar um pagamento ao exterior. Ou por uma importação, ou para fazer turismo no exterior, ou para fazer um pagamento de um serviço, ou para fazer uma remessa para o exterior. Pois bem, alguém aqui no Brasil contactou anteriormente alguém lá no Japão, certo? E tratou o negócio. E aí, essa pessoa no Brasil precisa de fazer o pagamento ao Japão. Veja bem, toda transação internacional, ninguém vai pactuar no real, certo? E ninguém vai pactuar na moeda japonesa. Eles vão pactuar numa moeda comum. Qual que é a moeda comum? É o dólar. Então, pactua-se o valor. Então, vamos imaginar, pactuei o valor, o importador, ou quem vai fazer turismo, ou quem vai fazer o pagamento, pactuou com alguém lá no Japão, fez o negócio e aí precisa de fazer um pagamento para o Japão, para aquela empresa japonesa de 10 mil dólares. Eu tenho reais, eu preciso dos dólares. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir até o Banco Central, certo? Na realidade, eu não vou até o Banco Central, eu vou até um agente. Quem que é um agente? Uma casa de câmbio, certo? Ou então um banco que opera com operação cambial e entro comprando os dólares, certo? Entro comprando. E como que se dá essa compra?
pela cotação do dia. Então eu entro comprando, vamos supor, o dólar está R$ 5, reais, 5,20, eu vou lá, preciso de pagar 10 mil dólares, eu vou lá com 52 mil reais e compro os dólares, certo? Esses dólares, certo, vão ser transferidos à empresa que está lá no Japão. Certo? Então quem me vendeu foi o Banco Central. Vamos imaginar o contrário. Você exportou algo para o Japão, certo? Exportou, mandou a mercadoria, agora o cliente japonês vai te fazer o pagamento. E vamos imaginar que é os mesmos 10 mil dólares. O que o japonês tem que fazer? Ele tem que ir lá no Banco Central japonês, lá, certo? Ou no operador do câmbio lá no Japão e comprar os dólares, certo? E remeter para o Brasil. Vão chegar aqui no Brasil 10 mil dólares, uma carta de crédito para o exportador de 10 mil dólares, que ele, aqui no Brasil, que circulam são reais. Ele vai ter que pegar aquela carta de crédito e entrar vendendo ao Banco Central. Pode vender hoje, pode vender amanhã, pode vender depois, certo? Ele vai vender, mas ele tem que vender. Ele vai vender e vai receber em reais aqueles dólares relativos à exportação que ele fez, certo? Aqui no Brasil circulam reais. Lá fora, cada país tem sua moeda. E a moeda comum para as transações internacionais ficou convencionada como sendo o dólar. Então, todo mundo aqui no Brasil precisa de comprar ou vender, porque aqui circulam reais, certo? E quem compra e quem vende é o Banco Central, certo? Até aí, certo? Já deu para a gente entender mais ou menos como que funcionam as transações cambiais e tudo mais. A grande questão, certo? E este é a maior dificuldade. Qual é a paridade? Quanto vale? Por que vale 5,20 hoje? Por que esse dólar amanhã depois pode estar valendo 5,50, 5,60, 5,80 ou pode baixar para 4,90, certo? E quais as implicações disso? Saber que nós precisamos de realizar uma troca, isso acho que ficou claro até aqui para vocês. Certo? Saber que quem realiza as trocas é o Banco Central, eu acho que espero que vocês tenham tido clareza em relação a isso. Agora, qual é a cotação, certo? Qual é a paridade? Esta é a grande dificuldade. Antigamente, isso até a Primeira Guerra Mundial, as coisas eram mais fáceis para definir a paridade. Por quê? Porque todas as moedas tinham uma paridade fixa com o ouro, ou a maioria das moedas tinha uma paridade fixa com o ouro. Então isso era fácil. Vamos imaginar um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que a libra esterlina, que era a moeda hegemônica na época, possuía um lastro de 1 grama de ouro por cada libra esterlina. Vamos imaginar isso, certo? E vamos imaginar que o dólar, para cada 1 dólar, tinha meio grama de lastro em ouro. Qual seria a cotação? A cotação seria, para cada libra esterlina, preciso de 2 dólares. Por quê? Com 1 libra esterlina, eu compro 1 grama de ouro. Com 2 dólares, eu compro 1 grama de ouro. Certo? Então, a cotação era fixa, não variava. O lastro era fixo. Na realidade, o que estava importando? O que estava importando era o valor do ouro, era o peso do ouro. As transações, você estava até começando a usar as moedas, mas as transações internacionais eram em ouro, certo? Atualmente, isso não existe mais, certo? Acabou, não existe mais essa cotação. E aí, como definir a taxa de câmbio? Como definir essa paridade? E qual o critério que o país vai adotar? Por quê? Porque o Banco Central é Banco Central do Brasil. As reservas são brasileiras. Ele decide como trocar com os brasileiros. Ele decide. Hoje ele está trocando em torno de 5,20. Ele pode amanhã depois
por uma mudança qualquer, aí fala assim, hoje eu vou trocar por 4,80, ou hoje eu quero 5,80, né? Porque a definição é dele. Lá fora, pouco importa isso, pouco importa, nada importa, porque ele nem sabe qual que é a moeda do Brasil, quanto mais saber qual que é a cotação do dia. Ele sabe que o produto dele, ele precisa, para se pagar, ele precisa de 10 mil dólares, por exemplo, num produto, e ele quer os 10 mil dólares. E ele tem com o país dele, certo? Com o Brasil, ele não quer nem saber. Então, essa é uma definição que cabe a nós, que cabe ao Banco Central brasileiro, né? Ele que vai definir essa cotação, né? E existem alguns critérios para se fazer isso. Então, cabe ao Brasil realizar, definir essa paridade. Agora, como definir essa paridade? Certo? Qual o critério que nós vamos utilizar? Qual o critério? Certo? Qual o valor do dólar que nós vamos estabelecer? E aí existem algumas possibilidades, que vão desde o câmbio de mercado, a taxa de câmbio administrada. O Brasil passou por isso nos últimos anos, certo? É esta definição, como definir essa paridade cambial, é o nosso grande dilema, e é isso que eu vou pretender, assim como esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado dessa videoaula que eu acabei de passar aqui para vocês, certo? Como definir essa cotação cambial, né? Como definir essa paridade, como definir esse critério. Bom, é este o nosso desafio para a nossa aula síncrona, que nós vamos começar logo a seguir. Por enquanto, muito obrigado pela atenção, nos vemos em breve.